Pai Celestial, nós continuamos a dizer, a confessar que é um privilégio, é uma alegria, uma honra poder cultuar ao Senhor. E nós só temos acesso ao Senhor por causa da obra de Cristo Jesus. Jesus abriu um novo e vivo caminho, e pelo sangue da cruz, que nos redimiu, que nos justificou e que nos autoriza a ter comunhão contigo, Pai. Por isso cantamos louvores, bendizemos, exaltamos o Senhor com alegria. Pai, nós queremos ter um tempo de meditação, de reflexão na sua palavra. A sua palavra, Senhor, ela está muito mais além da nossa capacidade. Ela é tão superior à nossa intelectualidade, que nós dependemos radicalmente do Teu Espírito. Senhor, abra os olhos do nosso entendimento para compreendermos os mistérios da Sua palavra, para avançarmos e, como diz a Tua palavra, para crescermos na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. E é em nome do Teu Santo Filho, Pai, que nós oramos. Amém, amém, amém. Você pode se assentar, por gentileza. Graças a Deus. Que bom que você está aqui. Que bom que você veio. Eu me sinto honrado, me sinto privilegiado neste final de semana. Comecei ontem à noite a conversar um assunto sobre bênçãos. Hoje pela manhã falamos mais um pouquinho. E agora à noite nós queremos dar continuidade. Tem alguém que não esteve ontem à noite, hoje de manhã aqui? Onde você estava? É brincadeira, estou brincando com você. Eu sei que você não veio porque houve alguma impossibilidade. Só que você vai pegar o fim, né? Porque o pastor Ivo disse que é um curso, né? É um seminário esse final de semana, sobre o tema sobre bênçãos. Então nós falamos ontem à noite, fizemos a introdução, lançamos uma plataforma. Hoje pela manhã nós falamos mais um pouquinho. E eu quero então hoje, com a graça de Deus, concluir, não um assunto, porque não tem como concluir, mas avançar mais um pouquinho. Eu quero falar sobre as bênçãos como instrumentos que destroem o governo das trevas. As bênçãos de Deus produzem em nós benefícios espirituais, emocionais e também materiais. Precisamos entender isso. Nós completamos ali em Curitiba, este ano, 31 anos. E o ano passado, quando nós completamos 30 anos, fizemos uma transição. Então eu deixei de ser o pastor sênior da igreja e uma outra equipe pastoral assumiu a igreja em Curitiba. A igreja de Curitiba é uma igreja muito bonita, muito gostosa. Eu brinco dizendo que se eu pudesse escolher ser pastor de uma igreja, eu queria ser pastor da aba de Curitiba. Nós começamos há 30 anos atrás, eu, a minha esposa e mais 9 casais na sala da nossa casa, batendo um papo, sonhando, conversando, e, enfim, um tempo gostoso, né? E depois de 30 anos, nós temos hoje, entre igrejas aliançadas, igreja de extensão, 40 igrejas. A igreja de Curitiba, a gente tem um pouquinho mais de 8.000 membros na nossa igreja, e a igreja avançando, crescendo. Aliás, depois que veio a nova diretoria, estão crescendo mais do que quando eu era o pastor sênior da igreja, né? Eu brinquei, porque será que eu não saí antes, né? Deveria ter deixado antes. E tem sido assim um tempo muito, muito gostoso, muito especial, muito, muito especial. O ano passado, eu tive o privilégio, quando nós estávamos fazendo um convite para o prefeito da cidade, para ele vir numa reunião nossa importante, e aí ele falou para mim assim, falou, Pio, 30 anos de ministério? Eu falei, 30 anos. Ele falou assim, a gente se conhece há quanto? Eu falei, uns 20 anos, né? Ele falou assim, 30 anos de ministério é bastante, é bastante. Ele falou assim, existe um reconhecimento que o município, a prefeitura pode dar para algumas pessoas, alguns personagens. E eu quero perguntar para você, você aceitaria o título de comendador? Eu falei para ele, não sei o que é isso. Ele falou assim, é legal, é bacana. Eu vou propor para a Câmara, se eles aprovarem, enfim, tem toda uma questão política,
Aí então depois a gente faz isso. Eu achei que ele tinha esquecido, mas quando chegou mais no finzinho do ano, né, ele ligou e disse, olha, foi aprovado, a reunião vai ser no dia tal, uma festa bonita, legal, com a camerata, com música e tal, e então você vem aqui. Só que é uma reunião bastante fechada, bastante intimista, né? Então você pode trazer no máximo 4 pessoas. Eu falei, mas eu tenho 3 filhos, tenho uma esposa, né? Tenho netos. Aí ele falou, não pode trazer não, né? O máximo então 5 pessoas, porque são 10 pessoas que estarão recebendo o título. E fomos lá, tivemos um tempo assim muito gostoso, de conversa, de bate-papo com algumas autoridades e tal. E depois, conversando com a igreja, eu disse o seguinte, né? Esse título, na verdade, não é meu, né? É pela obra da igreja. Aliás, quando ele, o prefeito, me chamou, ele disse o seguinte, a Comunhão Cristã Aba tem sido uma igreja muito importante na nossa cidade. Nós temos feito algumas parcerias na área social, e quando eu digo para os colaboradores da prefeitura, olha, a Comunhão Cristã Aba vai trabalhar conosco nesse projeto, todo mundo vibra. Ah, que bom, se a Aba vai estar junto, isso vai dar certo. Vai ser um sucesso. A gente coloca a nossa equipe toda lá, trabalhando intensamente e tal. Por isso que eu disse que é um reconhecimento para a igreja, e como eu estava como responsável pela igreja, então eu acabei recebendo. Por que eu estou dando esse testemunho? Estou dando esse testemunho porque as bênçãos do Senhor, elas afetam positivamente na esfera espiritual, emocional e também material. Em Provérbios capítulo 10, o versículo 22, declara assim, Provérbios 10, 22, a bênção do Senhor enriquece, e Ele não acrescenta nenhum desgosto a ela. Uma outra versão diz, a bênção do Senhor enriquece e a bênção não acrescenta dores. Não acrescenta dores. A palavra hebraica traduzida aqui por enriquecer significa se tornar rico, enriquecer, ser rico, avançar, prosperar. A riqueza aqui abrange todas as áreas da vida cristã. Então, as bênçãos do Senhor enriquecem todas as áreas do nosso viver. Mas essas bênçãos espirituais, como vimos hoje de manhã, as bênçãos espirituais, elas estão sobre nós. As bênçãos emocionais estão sobre nós. Mas as bênçãos materiais, elas não vêm sobre as nossas vidas naturalmente, automaticamente. Nós temos que ter alguns movimentos para acessar essas bênçãos materiais. E é um pouquinho sobre isso que eu quero falar com você. As bênçãos que Deus tem prometido a nós, membros do corpo de Cristo, pertencem aos cristãos. São bênçãos diferentes que Deus prometeu ao povo hebreu, aos judeus, e que eles têm recebido de forma abundantemente. Hoje pela manhã nós vimos sobre bênçãos gerais, bênçãos para o povo hebreu e bênção para a igreja. Você que estava de manhã aí, você viu isso. Então hoje eu quero dividir as bênçãos do cristão ou dos cristãos em 2 grupos. As bênçãos espirituais e as bênçãos materiais. As bênçãos espirituais, elas são nossas porque nós somos filhos de Deus, nós somos herdeiros de Deus. Mas a Bíblia também diz que nós somos herdeiros de Abraão. E eu me lembro que eu perguntava para Deus, dizia o seguinte, Deus, se eu sou herdeiro do Senhor, por que eu preciso ser herdeiro de Abraão? Não é? Se eu já sou herdeiro de Deus, por que a tua palavra diz que nós somos herdeiros do Senhor e também herdeiros de Abraão? Deus, por quê? E Deus não respondia. Eu dizia, Deus, por quê? E Deus não respondia. Até que um dia eu acho que ele ficou chateado de tanto eu perguntar, né? E eu ouvindo uma mensagem de um pregador, e aí é por isso. Por quê? Eu e você, como herdeiros de Deus, nós temos acesso às bênçãos espirituais. Por exemplo, a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento, discernimento de espírito, dons de curar, fé, operação de maravilhas, língua, profecia, interpretação de línguas. O fruto do Espírito com as suas expressões, gozo, paz e alegria, fidelidade, bondade, mansidão, domínio próprio, temperança. Essas são as riquezas, são as bênçãos espirituais, a redenção, a remissão, a justificação, a santificação, são bênçãos espirituais que eu e você, por sermos descendentes de Deus, por estarmos em Cristo Jesus, sermos co-herdeiros com Cristo, essas bênçãos são nossas.
Mas eu e você, então, somos herdeiros de Abraão. E por que é necessário sermos herdeiros de Abraão? Porque Deus prometeu dar a Abraão o mundo. E se Abraão é o dono do mundo, se você não for herdeiro de Abraão, você não tem, se você não for descendência de Abraão, herdeiro de Abraão, você não tem herança material, terrena. E quando eu entendi isso, eu fui estudar o assunto. Falei, Deus, eu preciso estudar isso. Eu preciso compreender isso. E quando eu entendo que aquele que está em Cristo Jesus, ele é herdeiro de Abraão, aquele que está em Cristo Jesus, ele é herdeiro de Abraão conforme a promessa, estudamos isso hoje de manhã, vimos isso bem de manhã. Sendo assim, eu e você temos direito legal, eu e você precisamos acessar estas bênçãos materiais que nos pertencem. Veja comigo, Deus, ele criou todas as coisas. Deus criou todas as coisas. Isso significa que todas as coisas pertencem a Deus. Olha por gentileza, no livro dos Salmos, no capítulo 115, os versículos 15 e 16. Salmos 115, 15 e 16. O texto diz assim: sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Que vocês sejam abençoados pelo Senhor, que fez os céus e a terra. Quem foi que criou os céus e a terra? Deus. Se Deus criou, quem que é o dono dos céus e da terra? Deus. Ok? Ele criou, ele é dono. Olha o versículo seguinte: os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Os céus e os céus dos céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Ele deu a quem? Ele deu a Adão. Lá no Éden ele diz: Adão, você vai governar sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais, você vai governar sobre toda a terra. Eu estou fazendo uma aliança com você, um contrato com você, e você vai ser o gestor, o administrador, você vai ser o cuidador da terra. Tá bom? Então tá bom. E aí o que acontece? Adão, por sua vez, transferiu esse contrato para o diabo. Quando Adão pecou, quando Adão se prostrou em adoração ao diabo, tudo aquilo que Deus havia dado a Adão, agora passou para as mãos do diabo. Então, todo o dinheiro, toda a prata, tudo que está no mundo, pertence ao diabo. Se você falar assim, Deus, me dê $100, Ele não vai te dar. Deus teria que roubar de alguém $100 para dar para você. Deus é ladrão? Não. Deus, me dê R$100, Ele não vai te dar. Deus, eu preciso de recursos e dinheiro. Ele não vai te dar. Você pode subir montanha, descer montanha, você pode jejuar, pode orar, pode fazer campanha, fazer tudo o que você quiser, que você não vai ganhar um centavo de Deus. Quando eu descobri isso, eu falei, meu Deus do céu, meu Deus, que loucura é isso? Mas a Bíblia está escrito lá em Ageu, meu é ouro, minha prata. Claro que é dele. Só que ele arrendou tudo e colocou tudo isso na mão de Adão. Adão, por sua vez, transferiu tudo isso para o diabo. Pastor, me dê pelo menos um texto. Eu sou meio bereano, assim, eu gosto de ir na Bíblia, nas Escrituras. Me dê um texto, pelo menos, para ver se o senhor está certo. Vamos lá, para Lucas capítulo 4, versículos 5 e 6. Lucas 4, 5 e 6. Jesus está sendo tentado. Ele foi levado depois do batismo pelo Espírito Santo ao deserto. Em um momento, então, o diabo o levou para um lugar mais alto e num instante lhe mostrou todos os reinos do mundo. Tudo. Todos os reinos. E ele diz, eu lhe darei todo este poder, toda esta glória, a glória destes reinos. Porque isto me foi entregue. O diabo disse para Jesus, isso me foi entregue. A glória, o reino, as riquezas do mundo, isso me foi entregue. Quem foi que entregou para o diabo? Adão. Adão. E o diabo disse, e eu posso dar a quem eu quiser. Se o Senhor, Jesus, prostrado me adorar, eu dou para você. Fazendo um parênteses. Olha o valor da adoração. Quanto que vale a adoração para o diabo? Todo o mundo. Todo mundo
tem menos valor do que a adoração. Ele disse, se você me adorar, eu te dou tudo isso. A adoração para ele é maior do que todo o ouro, toda a prata, todos os reinos, toda a glória, tudo. Agora voltando ao texto aqui. Então, o diabo está dizendo o seguinte, o Senhor arrendou a terra para Adão. Adão, por sua vez, transferiu um arrendamento para mim. Agora tudo isso é meu. Isso me foi entregue. E eu posso dar. Então, quem é o gestor? Quem é o administrador? Quem está no comando? Quem está no controle? Eu gosto dessa palavra controle, né? Porque o crente gosta de usar essa palavra. Deus está no controle. Mas nunca que Deus está no controle. Se Deus estivesse no controle, eu jamais serviria esse Deus. Jamais. As pessoas morreram de câncer, criancinha nos hospitais agora padecendo, países em guerra e conflito, e Deus está no controle? Não, Deus não está no controle. Quem está no controle é Satanás. E ele veio matar, roubar e destruir. Ele está matando, roubando e destruindo. Quando eu entendi isso, falei, meu Pai amado, esse texto que fala aqui da ocasião da tentação de Jesus Cristo pelo diabo, ele mostra que os reinos do mundo é dele. Ele declara que a Jesus Cristo, eu posso dar isso a quem eu quiser. Adão e Eva, eles foram expulsos da presença de Deus e passaram a ser governados por Satanás e seus demônios. Tudo que Deus deu para Adão, ele entregou nas mãos de Satanás. Como nós já vimos, os céus e a terra pertencem a Deus por criação. Deus criou, é dele. Mas Deus fez um contrato e transferiu para Adão. Adão, por sua vez, por ocasião do seu pecado, ele entregou o arrendamento da terra ao diabo, que passou a governar a terra com essa tríade, matando, roubando e destruindo. Sendo assim, esse caos que está aí, que as pessoas perguntam assim para você, eu não posso acreditar, se Deus é tão bom, por que as pessoas estão sofrendo? Se Deus é tão bom, por que a criança está padecendo de câncer? Se Deus é tão bom, por que a fome? Por que a seca? Por que a enchente? Se Deus é tão bom, por que tudo isso está acontecendo? Aí você pode dizer o seguinte, não, Deus é bom. Mas quem está no governo da terra não é Deus. Quem está no governo da terra é o diabo. Por isso que está acontecendo o que está acontecendo. Porque o diabo mata, rouba e destrói. Não é Deus. Tá, e por que Deus não faz nada? Ah, Deus fez. O que Deus fez? Ele enviou Jesus Cristo. Ele enviou Jesus Cristo. E aí quando Jesus chega aqui na terra, ele diz, ei, não pensem que eu vim trazer paz na terra. Eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. O que Jesus está falando? Existe só um reino aqui na terra, que é o reino das trevas, governado por Satanás. Agora, eu nasci aqui nessa terra, eu entrei legalmente nesse mundo, e agora eu trouxe o reino da luz. Então eu estou trazendo divisão. Eu estou trazendo um conflito entre o reino de Deus e o reino das trevas, entre o reino da luz e o reino das trevas. E agora então, Jesus, ele veio para que aqueles que creem nas boas novas, aqueles que creem no Evangelho, aqueles que dizem, eu recebo a mensagem do Evangelho, eu recebo a salvação, eu recebo o perdão, a Bíblia diz que essas pessoas são tiradas do império das trevas e transportadas para o reino do seu Filho amado. Elas simplesmente são trasladadas, elas saem das trevas e reino de Deus. Reino de Deus. É assim que acontece. E imagina uma família, pai, mãe, reino das trevas. O filho vem para o reino da luz. Só que o filho continua morando em casa. O que acontece ali? Divisão. Por quê? Porque o filho é filho de Deus. E o pai e a mãe é filho do diabo. Jesus falou isso, não sou eu que estou falando. Jesus fala para os hebreus, para os judeus, vocês são filhos do diabo. E aí a divisão de reino. Queridos, essa confusão, essa intriga toda é na esfera espiritual, é na quarta dimensão. E isso reflete, claro, aqui na terra. Isso mexe com a gente.
Mas se a gente não tem esse entendimento, essa compreensão, essa revelação, a gente fica como que às cegas, lutando, culpando Deus pela enchente no Rio Grande do Sul. Como que Deus vai mandar enchente no Rio Grande do Sul? Deus não mandou enchente em lugar nenhum. Deus mandou a tempestade quando Jesus estava atravessando o mar da Galileia? Não. Porque Jesus repreendeu a tempestade. Se fosse Deus que estivesse mandando a tempestade, Jesus iria repreendê-la? Não. Porque Jesus veio fazer a vontade do Pai. Quem foi que mandou aquela tempestade? O diabo. Quem que mandou a enchente? O diabo. Quem que mandou a confusão? O diabo. E nós temos uma tendência, você conversa com as pessoas e diz, eu não creio em Deus. Mas se existe alguma tragédia, diz, é Deus. Mas você diz que eu não creio em Deus? Como você atribui as tragédias a Deus? Não é assim? Agora que o reino de Deus chegou, Jesus começa a pregar, está ali em Marcos capítulo 1, ele começa a pregar e diz assim, ei, arrependei-vos, a palavra arrepender é metanoia, mude a sua maneira de pensar, porque é chegado a vós o reino dos céus. Ele trouxe o reino de Deus, ele trouxe o reino dos céus. E aí então existe na terra essa divisão entre o reino de Deus e o reino das trevas. Sendo assim, somente pela redenção em Cristo Jesus nós podemos nos tornar herdeiros de Deus e herdeiros de Abraão, herdeiros das bênçãos espirituais e herdeiros das bênçãos materiais. Só que essas bênçãos materiais, como eu disse, estão nas mãos de Satanás. Mas você é herdeiro dessa terra? Sou. Isso está na mão de quem? De Satanás. E aí? E aí você tem que se posicionar como herdeiro e ordenar que ele solte aquilo que é seu. Simples assim, ou complicado assim. Então, agora que nós fomos feitos herdeiros legais da terra, mediante a fé em Cristo Jesus, nós temos que exercer a autoridade de proprietários legítimos e ordenar ao diabo que solte as riquezas materiais que nos pertencem por direito de herança. Em nome de Cristo Jesus, Satanás e suas hostes têm que soltar o que nos pertence. São as bênçãos materiais que nos pertencem, que está debaixo da gestão de um governo ilegal. Esta deve ser a nossa posição diante das bênçãos materiais, posição de expulsar o usurpador e receber o que já nos foi dado legalmente. E aqui surge a necessidade de nós entendermos e conhecermos o ministério dos anjos. Esses dias eu estava numa igreja em Santa Catarina e fiz um seminário sobre os anjos. E o pastor lá falou assim, Pio, por favor, vem nos ensinar aqui sobre os anjos. E se você for atrás de material sobre os anjos, quase não tem, amados. É impressionante como tem pouquíssimo material sobre os anjos. Tem um livro do Billy Graham, muito bom sobre os anjos, mas ainda foca um aspecto do ministério dos anjos. Mas tem muito pouco. Mas se você ler o livro de Atos dos Apóstolos e tirar a ação, a atuação, o ministério dos anjos de Atos dos Apóstolos, não existe igreja primitiva. Se você tirar o ministério de anjos, dos anjos, Pedro teria morrido, porque foi o anjo que tirou ele da cadeia. Se você tirar o ministério dos anjos, muitas coisas não teriam acontecido a favor da igreja. Porque os anjos atuando juntamente com a igreja, é o direito legal de nós resgatarmos aquilo que está nas mãos do diabo. Olha esse texto, por gentileza, no livro dos Salmos, 148, versículos 7 e 8. Esse entendimento é tão fundamental para o cristão acessar as riquezas materiais. Ou seja, nós devemos dar ordem aos poderes das trevas que solte as riquezas materiais que são nossas por direito de herança, porque Deus prometeu a Abraão que ele é herdeiro do mundo, e eu sou descendente de Abraão por Cristo Jesus. Agora nós devemos pedir a Deus que envie os seus anjos para trazer até nós essas riquezas. O Salmo 48, olha o versículo 7, por gentileza. Desde a terra, louve o Senhor, louvem-no monstros marinhos e todos os abismos, fogo e granizo, neve e vapor, ventos fortes, diga comigo assim, ventos fortes, que lhe executam a palavra. A expressão no hebraico, ventos fortes, são anjos.
os anjos que executam a palavra. Os anjos executam a palavra de Deus. Querido, eu não dou ordem para o anjo, você não dá ordem para o anjo, nós não damos ordem para o anjo. Quem dá ordem para o anjo é somente Deus. O Senhor Deus dá ordem aos anjos a nosso respeito. E os anjos executam a palavra de Deus. Sabemos pela Bíblia Sagrada que estes ventos fortes aqui então são os anjos de Deus que executam a palavra de Deus. A palavra vento aqui é anjo, pois os ventos não executam a palavra de Deus, mas sim os anjos. Uma vez mais cabe aqui a nossa gratidão pela obra consumada de Cristo Jesus, pela atuação do Espírito Santo em nós, capacitando-nos a entendermos os mistérios da palavra de Deus. E por isso, por estarmos na igreja, você pega um texto bíblico. Vamos ver mais uma vez, por gentileza, o livro dos Salmos, capítulo 1, versículo 3. Salmos 1, 3. Nós vimos hoje de manhã. O texto, você precisa aprender a ler a Bíblia na primeira pessoa do singular, ok? Eu. Eu sou como árvore plantada junto a uma corrente de águas. Eu dou fruto, no devido tempo eu dou fruto. As minhas folhas não murcham, e tudo aquilo que eu faço é bem sucedido, tudo aquilo que eu faço prospera. Tem esse texto bíblico. Aí você ora a Deus Pai, Pai, a tua palavra diz que tudo que eu faço é bem sucedido. Essa semana eu tenho algumas coisas para executar. Ok? Então eu declaro que tudo aquilo que eu fizer será bem sucedido. Mas eu sei que existe um adversário impedindo que isso seja bem sucedido. E esse adversário é Satanás e seus demônios. Então eu ordeno, Satanás, solte as suas garras de tudo isso que eu tenho planejado para executar essa semana. Saia daí em nome de Jesus. A Bíblia diz, resista o diabo e ele fugirá de vós. Ele bate em retirada. Aí você diz, Pai, agora envia os teus anjos. Libere os teus anjos, Pai, para que esse texto, tudo que eu fizer prospere, possa acontecer. Pai, eu quero receber a ministração dos teus anjos. Aí os anjos vêm e começam a ministrar a nosso favor, baseado na Bíblia Sagrada, na palavra. Queridos, crente é crente Bíblia. Fora de Bíblia é confusão. Tem que estar na Bíblia. Se não está na Bíblia Sagrada, esqueça, bobagem. Olha, por que nós podemos fazer isso? Lucas capítulo 9, versículos 1 e 2. Lucas 9, 1 e 2. E aqui a importância da igreja de Cristo Jesus. A importância da igreja do Senhor Jesus. E quando eu falo igreja, amados, eu não estou falando de placas. Eu estou falando da igreja de Cristo Jesus. Né? A igreja de Cristo Jesus. Eu nasci num lar evangélico, os meus pais evangélicos, meus avós evangélicos. Por lado do meu pai, todo mundo presbiteriano. Do lado da minha mãe, todo mundo metodista. Né? O pai da minha mãe era guia leigo, pastor metodista. Né? E o meu curso de teologia é batista. Imagina a minha confusão. E nós precisamos entender a centralidade das Escrituras, a centralidade da igreja, o corpo de Cristo. Lucas capítulo 9, 1 e 2 diz assim, para mim e para você. Tendo Jesus convocado os 12, e aí os 12 aqui é uma tipologia da própria igreja, ok? Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios, e para curar as doenças. Então, nós temos autoridade sobre todo tipo de demônio. Ele já nos deu autoridade. Por isso que você pode dizer assim, Satanás, solte, porque ele te deu autoridade para você fazer isso. Queridos, não é Deus que vai expulsar o demônio. Deus não tem adversário. Deus não tem inimigos. Aliás, esses dias eu fiquei chocado lendo um texto bíblico, falei, Deus, eu nunca tinha visto isso. Você sabia que Deus, ele não faz absolutamente nada, mas nada do que ele faz é baseado no que o diabo está fazendo? Porque para Deus isso já está resolvido. Tudo que Deus faz, ele faz baseado no amor dele, na graça dele. Não é porque o diabo fez isso, Deus faz isso. O diabo fez isso. Não.
as ações de Deus, ele não considera o diabo para ele nem existe, já está derrotado. Ele faz o que faz baseado em quem ele é, no amor dele, e não nesse adversário nosso. Porque a Bíblia diz que o diabo é o nosso adversário, não é adversário de Deus. Deus não tem adversário. Então ele deu autoridade para nós expulsarmos os demônios. No próximo versículo. E os enviou. Next one, please. Também os enviou. Você tem autoridade para curar os enfermos e para expulsar os demônios. E os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. A pregar o reino de Deus. Então aqui nós temos autoridade. Nós temos autoridade. Jesus não chamou um indivíduo, mas chamou os 12. Como eu disse, simbolizando aqui a própria igreja. Esta autoridade espiritual sobre os demônios, sobre as doenças, foi dada à igreja de Cristo Jesus. Portanto, somente a igreja de Cristo Jesus possui. Portanto, só você que foi batizado no corpo de Cristo, você está inserido no corpo de Cristo, você tem essa autoridade. Fora, você não tem. Ah, pastor, eu sou desigrejado. Coitado. Esses dias terminou um culto, e um rapaz chegou lá depois do culto e falou: eu tenho um tempinho para mim? Eu falei: tenho, eu estou aqui para isso, estou aqui para servir vocês. Eu ouvi a sua mensagem, ouvi o culto, mas eu quero dizer para você que eu não concordo com essas coisas não. Eu fiquei quieto. Ele está emitindo uma opinião, eu ouvi, fiquei quieto. Aí ele falou assim: você não tem nada que dizer? Eu falei: não, vou dizer o quê? Mas eu não concordo, igreja é estrutura de homem. Isso não tem nada a ver com Deus. Tá bom, legal, muito prazer, um abraço, posso ir? Não, eu quero saber qual é a sua opinião. Eu falei: você está de carro aqui no estacionamento? Estou. Ao sair, por gentileza, suba a rua. Ele falou: não, é contramão. Mas isso é estrutura do homem. A hora que você chegar ali e tiver um sinal vermelho, atravesse. Não, eu não posso, mas é a estrutura do homem. Eu falei para ele: a hora que você levantou pela manhã e colocou a sua camisa, por que você não pegou esse botão aqui e colocou aqui em cima? Por que você seguiu certinho, casa com casa, lugar com lugar? Por que você seguiu essa estrutura do homem? Ele: não, mas é que, não, estupidez, bobagem. Eu sou um desigrejado, como se isso fosse honroso. A igreja será arrebatada e o bichinho vai ficar aqui. Vai ficar aqui. Eu não sei se já teve a infelicidade de passar perto de um acidente de automóvel, onde a pessoa foi esmagada. Eu já tive essa infelicidade. E o braço da pessoa estava lá. Eu passei assim, olhei o braço e a mão separada do corpo. Que coisa desesperadora, coisa feia, horrível. A minha mão e meu braço ligado no meu corpo é a coisa mais linda. Fora do corpo é horrível. Crente no corpo é a coisa mais linda. Crente fora do corpo é a coisa horrível. E a autoridade foi dada ao corpo. Meu Deus, passou meu horário, Ivo. E agora? Mais 5 minutinhos, mais 5 minutinhos. Mateus 16, 18. Mateus 16, 18. Mateus 16, 18 diz assim: também eu lhes digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Percebe? Então nós temos autoridade, e agora nós temos uma profecia, uma declaração, uma bênção de triunfo. E se você gosta de estudar grego, eu costumo dizer, você não precisa estudar grego. Eu, como pastor, eu tenho que saber grego. Eu estudei grego, eu sou versado em grego, tenho a graduação em grego, e quando eu estudo a Bíblia, eu estudo no grego. Depois eu vou para as versões em português para ver. Mas quando você estuda no grego ali, é bem legal. Por quê? Porque as portas do inferno não vão prevalecer. Prevalecer aqui, a impressão que tem é que as portas do inferno, elas serão derrotadas diante da igreja. Mas não é isso que está dizendo. A igreja está dizendo o seguinte: que a igreja está marchando, e a igreja, o inferno, as portas do inferno não resiste, recua. É isso que significa não prevalecer. Não prevalecer é aonde você entrar,
Pode ser no trabalho, pode ser no supermercado, pode ser no seu negócio, no seu ministério. Aonde você entrar, a porta do inferno vai se afastando, vai recuando, porque ela não prevalece contra você, igreja de Cristo Jesus. Então nós temos aqui a profecia do triunfo. O inferno não pode resistir ao avanço da igreja de Cristo Jesus. Somente a igreja de Cristo Jesus poderosamente avança contra o inferno. Por isso nós precisamos estar dentro da igreja. Olha 1 Timóteo 3, 14 e 15. 1 Timóteo 3, 14 e 15. Vou ler mais 2 versículos só. Diz assim. 1 Timóteo. Olha que texto lindo. A mim? É isso que eu pedi? Não. 1 Timóteo 3, 14 e 15. 3. Desculpa, às vezes eu falo rápido. Perdão. Escreva essas coisas a você, Timóteo, esperando ir vê-lo em breve. O apóstolo Paulo escrevendo para Timóteo. Eu estou escrevendo porque eu quero ver você daqui a pouco. Mas, se eu demorar, você saberá como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja. A igreja é o quê? Casa de Deus. A igreja é o quê? A casa de Deus. E ela é o que mais? Não, voltando. Ela é a coluna e o fundamento da verdade. E quando eu conheço a verdade me liberta. Onde está a verdade? Na igreja. A igreja é a coluna. A igreja é a casa de Deus. Se a igreja é a casa de Deus, Deus habita onde? Na igreja. Se eu sou desigrejado, não, deixa para lá. Somente a igreja é a casa do Deus vivo. Somente estando na igreja é que nós estamos habitando na casa de Deus. O indivíduo não é chamado de casa de Deus. Olha esse texto de Colossenses 1, 17 e 18. Então nós temos aqui estas bênçãos materiais. Temos autoridade, nós temos uma profecia de triunfo, nós estamos habitando na casa de Deus, porque somos membros do corpo de Cristo. E o último versículo para nós lermos. Colossenses 1, 17 e 18. Ele, Jesus, é antes de todas as coisas. Ele, Jesus, é antes de todas as coisas. Ele é Deus. Lembra que conversamos hoje? Ele é Deus. Nele, tudo subsiste. Tudo é sustentado. Tudo. O seu coração está batendo aí 60, 70 vezes, tum, tum, tum por minuto. Está batendo porque Ele está sustentando. Tudo subsiste, tudo é tudo. Eu sou curioso, eu fui estudar tudo no grego, no hebraico, no japonês, no alemão, no latim, e descobri que tudo é tudo. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é a cabeça da igreja. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Somente a igreja tem Cristo como cabeça. Somente quem está na igreja é que tem Cristo como seu cabeça. Jesus Cristo não é cabeça de indivíduos. Jesus Cristo é cabeça da igreja. A autoridade do cabeça flui sobre o corpo, que é a igreja. O indivíduo fora do corpo não possui a mesma autoridade que os membros do corpo de Cristo. Todas as pessoas querem morar no céu, mas não amam a Cristo e não amam a igreja, que é a noiva de Cristo. Agora, se eu tenho autoridade, se eu tenho uma palavra de triunfo, se eu habito na casa de Deus, e se o meu cabeça é Cristo Jesus, eu posso dizer a todos os poderes do inferno: solte aquilo que é meu, e eles têm que soltar. Porque essa é a nossa legalidade, essa é a nossa autoridade. É isso que foi disponibilizado a nós, é isso que nos pertence. Nós estamos aprendendo sobre as bênçãos materiais, e essas bênçãos materiais derrotam os poderes das trevas. Faça isso. Se você não leu aquele meu livretinho, um pocketbook, um livretinho pequenininho, Segredos de uma Vida Triunfante, volume 1. São 10 volumes, mas esse é o volume 1. Leia.
Leia. Aquele livrinho fez uma revolução que vocês não imaginam. Vocês não imaginam. Eu tenho um amigo muito querido. Ele é pastor-presidente das Assembleias de Deus do Mato Grosso. Está debaixo da liderança dele 530 igrejas no Mato Grosso. Eu estava falando do livro para ele, ele falou, Pio, manda um livro desse para mim. Eu mandei. Ele falou, Pio, agora eu quero 500. Aí eu mandei. E ele trabalha com grupos familiares na Igreja Assembleia de Deus. Imagina a confusão que eu causo por aí, né? Conversando sobre pastoreio, ele falou, Pio, como você faz pastoreio na sua igreja? Grupos familiares, pequenos grupos, né? E aí ele implantou na Assembleia de Deus. Aí ele deu um livro para cada líder de grupo familiar. Ele falou o seguinte, ó, faz a reunião normal, como a gente sempre faz, mas reserve 10 minutinhos, aí leia um capítulo desse livro e faça a oração final. Na outra semana, leia o capítulo desse livro e faça a oração final. Leia o capítulo desse livro e faça a oração final. Aí eu passei por lá. Ele falou, rapaz, você causou uma revolução aqui. Eu falei, o que eu fiz? Aquele teu livro. Eu falei, Ele falou, Pio, vem cá. Imagina um terreno assim, a região assim, um terreno inclinado, aqui uma rua, imagina aqui uma rua, e aqui o templo da Assembleia de Deus. E aqui em cima, um motel. E aí quando ele dizia, escuta, vai visitar a nossa igreja. Ah, a sua igreja fica na frente daquele motel? Ah, é. A sua igreja é daquele motel? É. A igreja é daquele motel? Ele falou, Pio, aquilo me irritou um dia. Eu fiquei irritado. Eu peguei lá uns 3 presbíteros da minha igreja. Falei o seguinte, ó, 6 horas da manhã aqui, vamos fazer uma semana de oração. A gente ficava aqui na porta, estendia aqui, falando, cai em nome de Jesus. Satanás, isso não te pertence. Satanás, você tem que soltar esse negócio. E enfrentou lá. Aí, o dono do terreno, do motel, bateu lá e disse assim, pastor, você não quer comprar minha propriedade aqui? Aí ele falou assim, você está vendendo? Estou. Eu fechei. Eu não sei o que aconteceu, ficou umas 3 semanas sem aparecer ninguém aí, né? Aí eu fechei. Tá bom. E ele não disse que foi ele que orou, né? Porque senão, aí imagina, ele entra numa ação, né? Aí lá diante do juiz, falou assim, olha, eu estou falido porque a igreja orou para eu falir, né? A igreja vai falar assim, eu não tenho nada a ver com isso. Aí o juiz vai falar assim, eu nunca vi uma ação como essa, né? Um crente crê em oração e um crente não crê na oração. Mas ele falou assim, fiquei quieto. Tá bom. Aí ele falou, quanto? Eu quero 5 milhões de reais nesse terreno. Aí ele falou assim, tá bom, mas me dê um prazo aí. Não, pastor, eu sinto que esse terreno tem que ser seu. Passou uns 30 dias, ele volta lá e, pastor, ele vai comprar o terreno? Não, eu ainda não, estou ainda sem os recursos, a gente ainda está, o recurso está chegando e tal. Tá bom. Passou lá mais uns 30, 40 dias, ele volta lá, e daí, pastor, vamos comprar o terreno? O pastor falou assim, eu vou comprar o terreno, eu quero dar um sinal aí para segurar esse terreno para nós. Ele falou, mas eu tenho uma proposta diferente. O quê? Eu tenho um desconto do terreno. Tem um desconto? Tem. Eu sou casado e a minha esposa pediu o divórcio. Ela pediu o divórcio. Ela arrumou um rapaz aí e tal, está vivendo com o rapaz e pediu o divórcio. E no nosso casamento, tem alguns imóveis, tem vários imóveis na cidade. Tem alguns imóveis que é meu e dela. Tem alguns imóveis que é só da minha pessoa jurídica, não é dela. Esse aqui é meu e dela. Então eu vou fazer o seguinte, eu quero vender agora por 2 milhões. Eu não vou vender mais por 5, 2 milhões. Um é meu e um é dela. Eu não vou dar 2,5 milhões para o marido dela. Então agora eu quero vender por 1. O pastor falou, é de Deus. De 5 para 2. E ele comprou o terreno. Ele falou, Pio, depois desse livro, aconteceu uma revolução. Uma revolução. Eu estou indo aqui para a nossa igreja, subindo ali, Chapada dos Guimarães. Eu estou subindo ali. Tinha um terreno assim, uma placa assim, várias chacrinhas pequenas, está escrito assim, vende-se. Eu parei o carro e fui olhar para ver se tinha um telefone, alguma coisa ali e tal. E saiu uma pessoa do outro terreno e parou lá. Pastor, tudo bem? Oi, tudo bem? E tal. Eu não sabia quem que era.
Falou assim: está comprando os terrenos aí, pastor? Falou: rapaz, que terreno bonito, né? Olha que chacrinha bonita e tal. Falou: pastor, você lembra de mim? Falou: não, não lembro. Pastor, há uns 2 anos atrás, eu precisava vender um gado. Lembra? Aham. E o senhor foi, eu fui lá na igreja, pedi para o senhor orar, o senhor orou, e eu vendi o gado. Mas eu tinha colocado no meu coração que queria dar uma oferta para a igreja. Mas já passou 2 anos, pastor, e eu não dei oferta. Você quer comprar esse terreno? É de um amigo meu. Faz o seguinte, então, eu compro e dou o terreno para o senhor, como oferta daquilo que eu queria dar para a igreja. Ele falou assim: Pio, é só orar e dizer assim: Satanás, solte aquilo que é meu. Pai, libera os teus anjos para trazer esses recursos até a minha presença. Porque as bênçãos materiais derrotam o governo das trevas de sobre a terra. Nós precisamos ter esse entendimento, essa clareza, essa percepção. E aí nós podemos viver tudo aquilo que Jesus Cristo conquistou na cruz, que é direito nosso, que é a nossa herança. Amém, amados? Vamos ficar em pé, por gentileza? Vamos abençoar Jesus com um aplauso, Ele é digno. Pai de graça, Pai de amor, obrigado. Obrigado a Deus por esse final de semana tão gostoso. Esse final de semana onde a presença do Senhor é manifesta, onde a palavra do Senhor é conversada, é compartilhada, é pensada. Obrigado a Deus pela vida do meu irmão, da minha irmã, do amigo, da amiga, de cada pessoa, aqueles que nos acompanham também pelas redes sociais. Pai, nós sabemos como já temos orado ontem, hoje e agora. Nós temos orado a Deus declarando a nossa alegria, o nosso reconhecimento pelo seu amor, pela sua graça, pela sua fidelidade. E nesta hora, Pai, baseado nesta palavra revelada a cada um de nós, nós queremos dizer: Satanás, você tem que soltar aquilo que é nosso. Pai, cada um de nós aqui temos projetos, temos metas, temos alvos, temos sonhos. E a Tua palavra diz que tudo quanto nós fazemos prospera. A Tua palavra diz que Jesus Cristo, sendo rico, Ele se fez pobre, para que na pobreza de Cristo Jesus nós pudéssemos nos enriquecer, Pai, e também enriquecer materialmente, espiritualmente, emocionalmente, nos relacionamentos, mas também materialmente. Por isso, Pai, nós ordenamos aos poderes do inferno: solte em nome de Jesus. Pai, libere os Teus anjos, dê ordem aos Teus anjos a nosso respeito, para trazer, ó Deus, até a nossa presença, aquilo que nós estamos pleiteando, para o louvor e para a glória do Teu nome, porque as bênçãos do Senhor enriquecem, não acrescentam dores. As bênçãos do Senhor são armas, são instrumentos para derrotar os poderes do inferno. Nós cremos assim em nome de Jesus. Pai, como já foi orado aqui, nós declaramos, ó Deus, que este mês que vai se iniciar, será especial, tremendo, de avanço, de conquista. Vamos iniciar um segundo semestre, primeiro mês do segundo semestre, de uma forma toda especial, em nome de Cristo Jesus, para louvor e glória do Teu nome. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Amém.